Às vezes, os maiores pedidos de socorro não têm palavras. Eles se escondem no silêncio, e quando alguém grita por dentro por tempo demais, o corpo acaba gritando por ele. Hoje, no Diário de Terror, a história que nunca foi contada até o fim. A história do grito calado de Alexandre Magno Abrão. Você o conhecia como Chorão, mas o que vamos revelar aqui nunca tocou em rádio nenhuma. Antes de vender milhões de discos, antes de virar a voz de uma geração, ele era só um menino calado. Criado no bairro de Santa Maria, em São Paulo. Pais separados, pouca grana, muito silêncio. Abandonou a escola na 7ª série. O motivo? Ninguém perguntava. A mãe trabalhava, o pai sumia e ele vendia pastel na rua. Foi no skate que ele tentou escapar da realidade. Só que ele não era bom. Ganhou o apelido de Chorão porque errava as manobras e ficava chorando no canto. Chorava porque queria ser visto, porque não sabia gritar. O que ninguém sabia é que aquele nome, que começou como piada, viraria um dos nomes mais tatuados na pele do Brasil. Santos, litoral paulista. Alexandre estava num dia ruim, como tantos outros. Mas nesse dia, ele perdeu o controle do carro e atropelou uma barraca de água de coco. A barraca se chamava Charlie Brown. Ali nasceu o nome da banda. E dali para frente, o país nunca mais seria o mesmo. Charlie Brown Jr. era sujo, cru, real. Misturava skate, rap, punk, reggae e dor. A voz de Chorão era como se rasgasse de dentro. As letras, simples, diretas e cheias de ferida aberta. Cada verso era uma carta não enviada. Cada música, um pedido de ajuda disfarçado de rebeldia. Só os loucos sabem, ele cantava. Mas talvez nem os loucos sabiam o quanto ele doía por dentro. O pai de Chorão morre de câncer. Ele entra num buraco do qual nunca mais sai por completo. Engorda. Some da mídia. Volta, mas sem brilho nos olhos. A banda começa a rachar por dentro. Brigas, trocas de integrantes, excesso de controle. Chorão começa a consumir cocaína com frequência, mistura com antidepressivos, começa a explodir em palco e fora dele, empurra fã, parte para cima de outros artistas, briga com o próprio público. Mas o que a maioria não viu é que era um homem tentando não desabar na frente das câmeras, tentando continuar sendo ídolo, mesmo quando ele mesmo já não se reconhecia mais. Fevereiro de 2013. Chorão começa a mudar de hotel a cada 2 dias. Evita amigos, foge da imprensa. A ex-mulher, Graziella, havia pedido um tempo. Isso o destruiu. Começa a ligar para rádios pedindo músicas. Vai até programas de TV sem avisar. Fala sozinho com plateias. Chora no meio de entrevistas. Nos bastidores dos shows, não dorme, não come. Fica encarando a parede por horas. Kleber Atala, motorista e segurança, é o único que ainda o acompanha de perto. É ele quem segura Chorão quando o ídolo começa a implodir. Mas nem ele imaginava o que viria. 6 de março de 2013. Chorão não atende o celular, não responde o interfone. Kleber estranha, pega a chave reserva. O apartamento estava trancado por dentro. A porta era blindada. Chorão estava caído na cozinha, de bruços, gelado, ao lado do corpo. Poças de sangue no chão. Resto de cocaína sobre a pia. O país para. A manchete: Chorão é encontrado morto. A suspeita inicial? Suicídio. Mas o laudo traria algo ainda mais cruel. O laudo oficial chegou dias depois. Infarto agudo do miocárdio, causado por overdose de cocaína. Mas havia mais. O corpo tinha escoriações, hematomas, marcas que chamaram a atenção da equipe da perícia. A Polícia Civil chegou a abrir inquérito por suspeita de violência. Mas o apartamento não tinha sinais de arrombamento. A porta estava intacta. Chorão estava sozinho. A conclusão dos peritos? Não houve luta. O próprio corpo reagiu à overdose de forma agressiva. A agonia causou os ferimentos.
Chorão travou uma luta silenciosa contra ele mesmo. O mais chocante na morte de Chorão não foi como ele morreu. Foi como ninguém percebeu que ele já estava indo embora há muito tempo. As letras gritavam: eu só quero que você me ouça. Hoje eu só quero que o dia termine bem. Mas ninguém escutava, só aplaudia. Chorão morreu cercado de gente, mas completamente sozinho. Depois da morte, vieram homenagens, documentários, tributos, mas o vazio que ele deixou segue sem resposta. E uma pergunta ecoa no silêncio que ele tanto odiava. Será que alguém escutaria se ele gritasse de novo? Ou será que, mais uma vez, iriam chamar de drama? Dizem que os artistas morrem 2 vezes. Uma quando o corpo para, a outra quando esquecem o que eles disseram. Mas Chorão ainda está aí, naquela letra que você não consegue ouvir sem engasgar, naquela frase que virou tatuagem, naquele som que bate no peito quando ninguém te entende. E você teria percebido os sinais, ou teria batido palma enquanto ele se despedia? Se essa história te arrepiou, comenta aqui embaixo. Qual é a música do Chorão que nunca mais teve o mesmo significado para você depois disso? Deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir e lembra, aqui no Diário de Terror, a gente dá voz ao que o mundo prefere enterrar. Eu nunca dei muita atenção para coincidência, não. Nesse meio nosso, a gente se apega ao protocolo, à rotina, ao que dá para controlar. Porque a verdade é que tem coisa demais que já vem desfeita do lado de fora. Mas tem uma cena que me acompanha até hoje. E por mais que eu tente, não tem lógica que dê conta dela. Isso foi numa terça-feira. Lembro como se fosse agora. Cidade pequena, funerária média, dessas que a gente faz de tudo. Recepção, preparo, acomodação. Naquele dia eu estava sozinho na sala de preparação. Tinham entrado 2 corpos quase no mesmo horário. Uma senhora de idade, 70 anos, nome dela era Dirce, e um rapaz jovem, 26 anos, chamado Tiago. Causa natural nos dois, um AVC e um infarto fulminante. Nada traumático, nada de autópsia. Vieram limpos. Preparo tranquilo. Eu fiz primeiro a senhora. Corpo leve, sinais de idade, pele fina. O rosto dela ainda guardava um ar de nobreza, sabe? Mesmo sem ninguém ali por perto, sem muito alarde, ela parecia estar esperando alguma coisa. Depois, passei para o rapaz, o Tiago. Corpo jovem costuma dar mais trabalho na hora da fixação. Músculos ainda tensionados, mais volume de líquidos, aquela coisa. Mas também correu tudo certo. Entrei no modo automático. Lavar, drenar, secar, recompor, vestir. Os 2 foram preparados com todo cuidado. Coloquei nas urnas simples, lado a lado, na sala de pré-velório. Naquele fim de tarde, deixei tudo pronto. Fechei as tampas com as tampinhas basculantes abertas e botei as plaquinhas de identificação nas devidas posições. A da Dona Dirce, uma plaquinha metálica escrita em preto com nome e data de nascimento, ficou apoiada do lado direito da urna dela. A do Tiago, igualzinha, do lado direito da dele. Fui embora para casa. Na manhã seguinte, voltei para liberar os corpos. As famílias viriam dali a pouco. Entrei na sala e parei. Não foi um susto, foi um desconforto. Daqueles que já nascem no estômago. As plaquinhas, a da senhora, a Dirce, estava dentro da urna do rapaz. Lá no fundo, deitada ao lado do braço esquerdo dele. Intacta. A do rapaz estava no chão, quebrada, como se tivesse sido arremessada para fora, não caída. Estava longe da urna, meio torta, com a base rachada. Na hora, confesso que achei que eu podia ter cometido algum erro. Vai ver, deixei mal colocada. Uma vibração derrubou, bateu na beirada, voou para fora. Mas aí me veio a pergunta, como a outra foi parar dentro da urna do Tiago? Eu fechei tudo. E para ela estar dentro, ali do lado do corpo dele, só podia ter sido colocada.
Não caiu, cair não entra. Você entende o que eu estou dizendo? Pensei que algum funcionário da noite podia ter feito isso, alguma troca acidental. Mas ninguém mais entrou. Verifiquei o sistema, bati com os registros. Só eu tinha acessado a sala até então. O detalhe que me travou de verdade foi o estado das plaquinhas. A da senhora estava como nova. A do rapaz, amassada, suja, com uma ponta quebrada. E como eu disse, mais longe do que cairia se tivesse só escorregado da borda. Fiquei uns minutos ali parado, olhando, sem saber o que fazer primeiro. O certo seria reorganizar e seguir com o protocolo, mas não consegui. Abri a urna da senhora. Ela ainda estava com aquele semblante sereno, como se nada tivesse mudado. Recoloquei a placa dela, abri a do Tiago, tirei a placa dela de lá, guardei com cuidado, substituí a quebrada por uma nova, fechei tudo de novo, como se nada tivesse acontecido. Fui anotar o episódio como intercorrência visual no livro de registro, só para deixar documentado. Mas quando vi a ficha de entrada da dona Dirce, um campo em branco me chamou a atenção. Parentesco informado, nenhum. Veio sozinha. Quem liberou o corpo foi um hospital de repouso, com autorização por escrito, sem acompanhante. O Tiago também não tinha acompanhante direto. Quem veio reconhecer foi um primo distante. Família morava fora. Foi quando me bateu a dúvida. Peguei as fichas, bati endereço, sobrenome, nada batia de cara. Mas uma coincidência chamou a atenção. Na ficha da dona Dirce, na parte de nome de solteira, estava lá, Dirce Regina de Almeida Costa. E o nome completo do Tiago, Tiago Costa Almeida. Foi como se o chão me puxasse para baixo. Aquela senhora era a avó do rapaz. Na hora não tive reação. Fechei as fichas devagar. Fiquei olhando para a urna dele por alguns segundos. Eles morreram na mesma semana. Foram preparados no mesmo turno. Ficaram lado a lado na sala, sem saber, ao menos oficialmente, que eram da mesma família. E mesmo assim, as placas se cruzaram. Como? A partir dali, tudo ficou estranho para mim. Porque uma coisa é você lidar com o inexplicável e dizer que foi o vento, a gravidade, o acaso. Outra coisa é quando o inexplicável aponta direto para algo que ninguém tinha como saber. A senhora e o rapaz, avó e neto, mas não constava em canto nenhum. Nem nas fichas, nem na documentação do hospital, nem nos nomes de quem liberou os corpos. Era como se aquele vínculo tivesse sido apagado. Mas o corpo dela, ou seja lá o que tenha se manifestado ali, lembrou. Aquilo me perturbou de um jeito que nem sei explicar. Eu, que já vi tanta coisa, já preparei corpo em estado que ninguém deveria ver. Já fiz maquiagem em menino que tinha metade do rosto, já corrigi deformação de acidente com 3 reconstituições. Já trabalhei em enchente com corpo inchado por 4 dias. Mas aquilo ali, uma placa trocada, me derrubou. Fiquei uns dias remoendo. Não contei para ninguém da funerária. E nem ia contar. Só que o caso não parou por aí. Na semana seguinte eu atendi um velório menor de um senhor que não teve preparo. Só higienização e urna lacrada, protocolo sanitário. E por coincidência, ou por arrasto, sei lá, uma das funcionárias do hospital de repouso onde a dona Dirce faleceu estava presente. Era irmã do falecido. Conversa vai, conversa vem, ela comentou do falecimento da senhora. Falou com pesar. Disse que foi tranquila, sem dor, no sono. E aí ela solta. Triste. Porque dizem que ela teve um neto que era o orgulho dela, criou como filho. Mas brigaram por causa de herança, de uma casa. Nunca mais se viram. 20 e tantos anos sem contato. O rapaz, parece, foi embora para o sul. Mudou de nome, inclusive. Acho que chamava Costa Almeida. Tiago, se não me engano. Minha espinha arrepiou inteira. Não falei nada. Só escutei, com o rosto parado. Mas por dentro,
Meu pensamento rodava em círculos. A placa, dentro da urna, o braço dele encostado nela. Na hora me veio uma imagem que eu não queria ter tido. A imagem das mãos da senhora no dia do preparo. Delicadas, frágeis, mas com os dedos semicurvados, como se ainda segurassem alguma coisa. Eu juro que na hora nem me atentei, mas lembrando depois, parecia que ela ainda procurava. Talvez não por ele, mas por algo que restava. Um nome, um sinal, uma despedida que não veio. E se... Me perdoa até de falar isso, mas e se, naquele momento em que ficaram sozinhos na sala, ela quis deixar uma mensagem? Não é que eu acredite em espírito puxando coisa, mas e se os corpos carregam memórias? Memórias que não estão na cabeça, mas na carne, na pele, na energia que fica, mesmo depois do fim. A placa dela entrou na urna dele, como quem tenta marcar, reconhecer, e a dele foi jogada fora, rejeitada, como se o corpo dela dissesse: esse nome aí ele não leva, leva o meu. Se você está ouvindo isso e nunca pisou numa sala de preparação, talvez ache exagero. Talvez pense que é invenção. Mas quem trabalha com o corpo sabe, tem coisa que o corpo ainda tenta dizer. Mesmo calado, mesmo frio. Às vezes é na rigidez fora de hora. Às vezes é no olho que não fecha, por mais que você force. Às vezes é na lágrima seca que insiste em escorrer, mesmo com o ducto fechado. Já vi, e não fui só eu. Já vi corpo franzir a testa no banho. Já vi perna dobrar sozinha depois de fixada. Já vi dedo segurar a aliança, mesmo depois da mão ter sido limpa, seca, embalsamada. Você me pergunta se é explicável. Eu respondo: não sei, não sei mais. O que eu sei é que desde esse episódio, nunca mais tratei uma plaquinha como só um pedaço de metal. Elas carregam o nome, e o nome às vezes ainda é tudo o que resta. Na última vez que falei da dona Dirce, foi para uma colega que me perguntou por que eu guardava plaquinhas antigas numa caixinha no fundo do armário. Eu só disse: tem nome que ainda busca lugar. E ficou por isso. A verdade, aquela placa dela que achei dentro da urna, eu não descartei, tá guardada, até hoje. E às vezes, quando as coisas estão muito silenciosas aqui na funerária, eu escuto um barulho metálico leve, caindo no chão, como se fosse a quina de uma plaquinha batendo no piso. Sempre vou ver, nunca tem nada, mas eu escuto. E não acho que seja assombração. Acho que é só o eco de um gesto que foi feito no silêncio. Um gesto de quem não teve tempo, mas ainda assim não deixou passar. Eu vou tentar contar sem florear. Até hoje nem sei se devia, mas tem coisa que fica na pele da gente. Literalmente, às vezes. Era uma quarta-feira de manhã. Eu lembro disso porque é o dia da semana com mais entradas aqui. Não me pergunte por quê. Talvez seja só coincidência. Talvez não. A recepcionista me chamou antes das 9. Disse que tinha uma filha querendo falar diretamente com quem faria o preparo da mãe. Não é comum. Normalmente a gente recebe a ficha e pronto. Mas fui. A mulher estava sentada, segurando a bolsa com as duas mãos. Nem tremia, nem chorava. Só tinha um jeito. Calado, decidido. Quando me viu, levantou e disse: a minha mãe deixou um pedido. Ela escreveu. Tá aí no papel. Mas eu queria que você ouvisse da minha boca também. Ela pediu que não fosse tocada com luvas. Ela olhou para mim como quem sabe que está pedindo demais. Que fosse por mãos limpas, mas sem luvas, entende? Eu entendi, mas respondi do jeito que fui treinada a responder. Falei sobre o protocolo, sobre segurança sanitária, sobre como tudo ali seguia a norma. Falei com educação, com calma, mas aquilo me acompanhou o resto do dia. Porque quem é que deixa um pedido assim? Justo esse. A ficha da paciente estava ali, 87 anos, sem intercorrência no óbito, causa natural, nenhum alerta biológico,
Só o aviso em papel simples, grampeado à ficha. Desejo ser tratada com mãos limpas, sem luvas, se possível. Nada além disso. Na sala de preparo, já era quase fim da manhã. A temperatura do ambiente sempre me dá um arrepio no começo. É um frio que não vem do ar-condicionado, vem do propósito do lugar. Tudo ali é limpo, metálico, silencioso. A luz branca dá a sensação de que o tempo parou, ou que já não importa mais. Vesti o avental, coloquei touca, máscara. Me aproximei da pia de aço inox e calcei as luvas. Primeira tentativa. A luva da mão direita rasga bem no centro da palma. Um corte limpo, como se tivesse enganchado em algo. Mas eu não encostei em nada. Pensei, deve estar velha. Joguei fora. Segunda luva. Ela encaixa. Faço o teste com os dedos, movimento a mão, tudo certo. Dou 3 passos até a mesa, levanto levemente o lençol e quando toco o braço da senhora, treque. A luva rasga. Dessa vez, eu parei. Não era normal. A caixa era nova e sempre era a mesma mão. A que ia tocar. Troquei. Terceira tentativa. Calcei com mais cuidado. Passei álcool por cima, como reforço. Testei os dedos, estiquei os punhos. Fui mais devagar. Não havia nada pontiagudo ali. Toquei de novo. Rasgou. Dessa vez eu parei de verdade. Não falei nada. Não chamei ninguém. Só fiquei ali, em pé, sentindo o frio na nuca e uma sensação que não sei explicar. A ficha estava na bandeja lateral. O pedido simples, grampeado no alto. A letra tremida, mais clara, sem luvas. Eu não sou de desobedecer norma. Já fiz procedimentos em casos de risco biológico. Já recusei pedido de parente quando ia contra a conduta. Mas naquela hora, tinha algo diferente. Era como se o corpo estivesse recusando a barreira. Não sei. Como se não quisesse ser separado da pele viva. Descalcei as luvas. E lembro até hoje do barulho do látex puxando da pele. Clap. É um som seco, abafado. Mas naquele silêncio, pareceu um estouro. Lavei bem as mãos. Esfreguei os dedos, as palmas, entre os dedos. Lavei até os punhos. 2 vezes. Respirei. Me aproximei da mesa e levantei o lençol de novo. Era uma senhora pequena, os braços finos, as mãos entrelaçadas com leveza, como se estivessem assim desde sempre. Toquei. E ali começou o que eu nunca consegui explicar. A primeira coisa que me veio foi que eu tinha feito uma besteira. Minha mão, ela encostou direto no braço dela. E por instinto, eu esperava o de sempre. Aquela textura que todo tanatopraxista conhece. Fria, levemente enrugada, sem vida. Mas não era isso que eu senti. Era morna, não quente como febre, nem fria como protocolo. Era uma temperatura humana, viva, presente. Meus dedos ficaram imóveis, como se o corpo tivesse reagido, como se fosse um susto, só que ao contrário, como se tivesse absorvido o toque. Eu retirei a mão, olhei, nada visível. A pele dela parecia normal, mas eu sentia uma espécie de formigamento nos dedos. Um calor manso que subia da palma da mão como se tivesse tocado em alguém doente, ou grato, ou acordado. Fechei os olhos por um segundo. Respirei. Tentei racionalizar. É psicológico. A tensão, o pedido, a repetição da luva rasgando, isso mexe com a cabeça. Mas quando voltei a encostar, dessa vez para começar o asseio, a sensação piorou. Não era só calor, era textura. A pele dela não tinha aquele aspecto elástico de quando o corpo já entrou em relaxamento muscular pós-óbito. Ela ainda oferecia resistência, como se os músculos estivessem vivos, dormindo. Pensei em interromper, em sair e trocar de turno, alegar mal-estar. Mas não consegui. Era como se o próprio ambiente tivesse me trancado ali.
A sala ficou ainda mais silenciosa, sem vozes, sem passos no corredor, sem chamada no rádio. Só eu e ela, e o som abafado do sabão sendo esfregado, da água escorrendo na pele e da minha respiração tentando ficar constante. Eu fui fazendo cada etapa com cuidado. Passei pelo rosto, o couro cabeludo, o pescoço, e toda vez que eu encostava, o calor vinha. Eu já tinha tocado centenas de corpos. Alguns vinham recém-chegados, mas a temperatura interna se dissipa rápido. O frio domina. É fisiologia, é físico e inevitável. Ali, não. O calor persistia, como se não quisesse ir embora. Na hora de vestir a roupa, minhas mãos tremiam um pouco. Não por medo de represália. Eu já tinha desobedecido. O erro já era meu. Mas por outra coisa, uma coisa que eu não queria nomear. Quando segurei a mão dela para ajeitar dentro da manga do vestido, eu senti. Não sei como dizer isso de outra forma. Ela apertou de volta. Foi sutil, quase imperceptível, mas não foi ilusão. Eu conheço a diferença entre um músculo retesado e um toque consciente. O polegar dela deslizou. 1 milímetro, talvez 2. Soltei na hora. Meu coração acelerou, as mãos suaram e o formigamento aumentou até o cotovelo. Olhei de novo, a mão dela estava como antes, quietinha, leve, sem tensão. Me ajoelhei ali do lado da maca, não sei porquê, só precisei. Baixei a cabeça, encostei a testa no próprio antebraço e fechei os olhos. Fiquei assim por uns segundos. Eu não sou religiosa, não falo com mortos, não acredito em sinais. Mas ali eu senti. Não era pedido, era gratidão. Era como se ela soubesse, como se tivesse descansado, de verdade, só depois daquilo. Demorei muito mais que o normal naquele preparo. Fiz tudo sozinha, sem auxiliar. Não queria que ninguém entrasse, nem que alguém sentisse o que eu estava sentindo. Aquilo não era compartilhável. Quando terminei, fui lavar as mãos de novo. Elas tremiam, mas mais que isso, estavam quentes, ainda, como se eu tivesse ficado de mãos dadas com alguém por tempo demais e não fossem minhas. Ao olhar no espelho da pia, percebi que eu estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado, mas não chorei. E então eu entendi uma coisa que ficou comigo até hoje. Aquela senhora não queria ser tocada com barreiras. Ela queria ser sentida, pela última vez, por alguém vivo. E eu senti. Senti cada linha da palma da mão, cada traço do rosto, cada mecha de cabelo úmida. Aquela mulher não era só um corpo. Era alguém que sabia o que queria e que deixou claro como devia ser. Nunca mais senti nada parecido. Nenhum outro corpo, nenhum outro calor. E toda vez que calço uma luva agora, eu lembro. Não é arrependimento, também não é orgulho. É só um tipo estranho de reverência. Como se o silêncio dela tivesse ficado impregnado em mim. E eu ouvisse, até hoje, aquela ausência de som, como um agradecimento mudo. Encerrar esse relato é difícil, porque parece que não acabou. Mas se tem uma coisa que eu posso te garantir é: a pele dela não era de morta. E eu não era a mesma quando saí dali. Eu não sou de contar esse tipo de coisa, e para ser sincero, eu nem sei se devia, mas ficou na minha cabeça. Ficou. Aconteceu numa manhã comum, nada de diferente no agendamento. Era um corpo masculino, jovem, 30 e poucos anos, vítima de afogamento. Segundo a ficha, o resgate demorou quase 4 horas para localizar. A pele já tinha aquela coloração mais opaca, olhos fundos, lábios arroxeados. O padrão de sempre. O preparo foi tranquilo, apesar da aparência um pouco mais desgastada. Já tinham feito a necropsia no IML e o rapaz chegou até nós limpo, frio, sem muito odor. Eu fiz o protocolo completo.
Asepsia, tamponamento, reconstrução discreta do contorno labial e finalizei com a necromaquiagem. Até aí, tudo absolutamente dentro do esperado. Só que teve um detalhe que, sei lá, quando fui posicionar o rosto dele para tirar a foto final, a de conferência, que a família aprova antes de liberar o velório, eu alinhei o queixo dele com a linha do externo, como sempre faço. Uso a própria base da urna como referência. Um ajuste milimétrico. Fiz o clique, só que quando fui dar uma conferida rápida na foto, achei o rosto torto. Não era muito, mas dava para perceber. Ele estava com o queixo levemente virado para a esquerda. E os olhos, já fechados, claro, pareciam apontar de leve naquela direção também. Achei que fosse erro meu. Ajustei de novo, com calma. Coloquei uma pequena gaze embaixo da nuca para nivelar. Alinhei tudo outra vez. Respirei. Fiz outro clique. Mesma coisa. A cabeça escorregava milimetricamente para a esquerda. Não era queda brusca, não era falta de apoio. Era como se alguma coisa insistisse em mudar o ângulo. Eu testei apoio lateral, testei reencaixe do travesseiro da urna, usei até um apoio de silicone que a gente tem para esses casos. Mas mesmo assim, depois de alguns minutos, lá estava o queixo virado de novo. A princípio, eu achei que era impressão minha, um viés do olhar, ou talvez um pequeno desnível na bancada. Mas aí veio o detalhe. Na parede direita da sala, logo acima da bancada de apoio dos instrumentos, tem um crucifixo antigo, pequeno, de madeira escura. Sempre esteve ali desde que entrei na funerária. Eu nunca tinha dado atenção para ele, para ser honesto. Mas nesse dia, me incomodou. Porque a direção que o rosto do rapaz recusava era exatamente a do crucifixo. E eu não estou dizendo que ele virava o rosto, não. Não era um movimento que você olha e vê acontecendo. Era um resultado. Eu alinhava, tirava os olhos por 10 segundos. Quando voltava, estava diferente. E sempre para o mesmo lado. Sempre. Foi a primeira vez em anos de sala que eu me senti observado. Não por ele, mas pelo ambiente. Um incômodo sutil, mas que não passava. No final, eu consegui deixar a cabeça dele mais centralizada, usando uma atadura em forma de cunha atrás da orelha. Mas mesmo assim não estava perfeito. A foto saiu boa o suficiente. Ninguém reclamou. Mas eu fiquei com isso na cabeça o dia inteiro. E nos dias seguintes também. Porque o que me deixou mais pensativo não foi o movimento em si. Foi o desconforto que ele causava. A sensação de que aquilo ali não queria olhar para o crucifixo. De novo, pode parecer besteira, mas eu sei o que vi e o que senti. Uns dias depois, num sábado à tarde, o pessoal da manutenção veio pintar a sala. Vão fazer isso de tempos em tempos, por causa do vapor e da limpeza, e eu lembro exatamente do momento em que um dos pintores tirou o crucifixo da parede. Ele tirou com cuidado, mas o gancho de trás escapou e bateu levemente no suporte metálico da bancada. Fez um som seco, tipo um tilintar de coisa oca batendo em metal. Eu estava sozinho na sala, arrumando os materiais, e o som me fez virar na hora. Na mesma hora, me veio o rosto do rapaz na cabeça. Na hora em que o crucifixo foi retirado, eu não comentei nada, só olhei. Olhei e ouvi aquele som seco, o tilintar meio oco batendo no metal. O pintor não percebeu nada, nem olhou para mim. Colocou o crucifixo dobrado sobre uma das bancadas e seguiu preparando a parede com fita crepe. Mas aquilo ficou me martelando. Eu continuei trabalhando em silêncio, tentando fingir que não era nada. Mas por dentro, alguma coisa começou a me apertar de novo. Não era medo nem pavor, era uma ansiedade esquisita. Aquela que aparece quando a gente tem a impressão de que alguma peça da lógica não está encaixando como devia. Tipo, uma nota errada no meio de uma música que você conhece de cor. No dia seguinte, no primeiro turno, entrou um corpo novo. Homem também, uns 50 e poucos anos, infarto. A preparação estava agendada para mim. Quando eu entrei na sala,
O crucifixo ainda não tinha voltado para a parede. A pintura estava seca, mas ninguém tinha se lembrado de colocar ele de volta. Ele ainda estava ali, deitado na mesma bancada de apoio, coberto por uma toalha branca. Eu comecei o preparo como sempre. A limpeza foi tranquila. O rosto do senhor estava sereno, sem marcas visíveis, pele bem conservada, nenhuma intercorrência. O estranho foi na hora da necromaquiagem, porque eu não precisei ajustar nada. Alinhei o queixo uma única vez. Apoiei a nuca com a gaze padrão. Tirei a foto e estava perfeito. Reto, alinhado, como se o rosto tivesse aceitado de primeira a posição de descanso. Eu ainda esperei um tempo. Fingi que estava ajustando os dedos, limpando de leve a região do colarinho. Mas a cabeça não se mexeu. Nenhum milímetro. Nenhuma inclinação lateral. Nenhum desvio. Foi a foto mais simples que fiz naquela semana. E quando eu terminei, com tudo pronto, olhei para a bancada do canto. O crucifixo ainda estava lá, coberto, esquecido, virado para o lado. E foi ali que me veio o estalo. Eu encostei na parede com a mão esquerda e, sem pensar, sem planejar, fui encostar a mão direita no local exato onde o crucifixo costumava ficar. O lugar estava limpo, liso, mas eu senti um arrepio subir pelo braço. Não de frio, de consciência, porque pela primeira vez eu tive certeza de que o que eu vi com o outro corpo não era só impressão, era uma recusa. Uma recusa silenciosa, sem explicação, sem som, sem reação, mas estava ali. Como se aquele rosto, aquele corpo, aquele alguém não aceitasse olhar naquela direção. E o que me assombra não é o porquê, é o como. Porque foi milimétrico, sem estalo, sem tremor, sem torção muscular. Apenas um desalinhamento sutil e constante. Como uma bússola que se recusa a apontar para o norte. Eu nunca falei disso com ninguém aqui dentro. Não comento com colegas, nem com supervisor. Isso ficou para mim. Mas desde aquele dia, eu comecei a reparar. Não em todos os corpos, claro, mas nos olhos, no alinhamento, no peso do que não se move e principalmente no que se move quando não devia. Uns 2 meses depois, o crucifixo voltou para o lugar. Um dos auxiliares fixou de volta com um parafuso novo. Eu lembro do barulho da furadeira, do cheiro do pó da parede misturado com álcool da bancada, e lembro de pensar, vamos ver. Mas não aconteceu nada de novo. Pelo menos não igual. Já tive outros casos difíceis, reconstruções complicadas, marcas que desafiam a técnica, mas nenhum rosto, desde então, se recusou tão insistentemente a permanecer onde eu coloquei. Só aquele rapaz, do afogamento. Eu lembro do nome dele até hoje, mas não vou dizer. Não por segredo, é por respeito. Porque no fundo, talvez ele tivesse mesmo seus motivos. Vai ver, o que estava ali com ele, na hora, não queria ser encarado. E naquele dia, naquela mesa, naquele ponto exato da parede, ele permaneceu reto até o fim. Eu sei que parece absurdo. A urna estava nova, lacradinha, nem 24 horas antes tinha saído do depósito da funerária. Tudo no lugar, corpo leve, encaixe padrão, fechos funcionando. E mesmo assim, ela não fechava. E eu não estou dizendo fechar com dificuldade. Eu estou dizendo não fechava. Tentou um, tentou outro. Chave de fenda, troca de posição. Eu mesmo fui lá, medi. A base e a tampa estavam no alinhamento exato. E mesmo assim, dava aquela diferença de 2, 3 milímetros, que parecia pouca coisa, mas que deixava o encaixe torto. Bastava tentar fechar, e o metal pulava. Aí você começa a pensar em tudo que pode estar errado. Será que a almofada interna foi posicionada errado? Será que é o volume do abdômen, do peito, da calça? Será que a base está empenada? A gente desmontou. Tirou tudo de novo.
passou pano, reposicionou com todo cuidado, colocou a tampa outra vez. E... mesma coisa. Fica aquele silêncio estranho, sabe? Aquela hora que nem a equipe comenta mais, só olha. E foi aí que o filho dela chegou perto. O velório já tinha terminado, o pessoal estava recolhendo as flores, preparando a retirada da urna. Só tinha ele e mais 2 irmãos. E esse rapaz era o que estava mais quieto desde o início, o mais novo. Ele não encostou em nada. Só ficou de pé, meio de lado, e disse uma frase que até hoje me incomoda pela simplicidade. Veste ela com aquela blusa azul clara, a que ela mais gostava. Disse calmo, sem levantar o tom nem olhar pra gente, como se tivesse lembrado de algo óbvio de repente. Eu juro que por um segundo eu achei que era só mais um pedido simbólico, sabe? Aqueles que não fazem diferença nenhuma para a parte técnica, mas fazem pro emocional da família. Mas ele disse de um jeito, sei lá, um jeito que parecia mais ordem do que sugestão. E ninguém questionou. Nem a gente da equipe, nem os irmãos. A gente voltou com a urna para a sala de preparo. Pegamos a blusa azul, que estava na sacola de roupas extras que tinham trazido no dia anterior. E eu lembro disso, porque eu mesmo cataloguei aquilo na entrada. Era uma blusa simples, de viscose, gola arredondada. Estava dobrada no fundo da sacola, mas estava lá. Vestimos ela com cuidado. Era uma senhora de 82 anos, magrinha, cabelo bem cortado, rosto calmo. O corpo já tinha sido preparado, necromaquiado, tudo pronto. Só mudamos a roupa. E aí veio a parte que me incomoda até hoje. Quando a gente reposicionou o corpo e voltou a tampa para a base, ela fechou, de primeira, com um som seco, suave, como se nada tivesse acontecido, nem pressão, nem ajuste, nem resistência. Fechou como se tivesse sido feita sob medida. A gente se olhou. Ninguém falou nada, mas dava para sentir. Dava para sentir no jeito que os olhos se mexeram, no tempo que demoraram para começar a parafusar a tampa, como se ainda estivessem esperando ela abrir de novo. Não abriu. Nunca mais. Quando levamos de volta para a sala do velório, o filho só assentiu com a cabeça, como se já soubesse, como se tivesse certeza de que aquilo ia acontecer. Eu não sou de dar muito crédito para coisa que não tem explicação técnica. Trabalho com tanatopraxia há quase 20 anos. Já vi de tudo. Já vi pele estourando por conta de gases, fechos emperrando por conta de oxidação, caixões empenando por má armazenagem. Mas aquilo ali não era erro de nada. Era como se ela não quisesse que fechasse. Não daquele jeito. Talvez porque não estava pronta, talvez porque não estava com a roupa certa, ou talvez só porque o filho ainda tinha um gesto para fazer. Tem gente que acha que essas coisas são bobagem, que a gente vê o que quer ver, que a emoção do momento mistura a percepção. Pode até ser, mas eu vi. Eu estava lá, e eu não esqueci até hoje. Na volta para o setor técnico, depois que o carro funerário saiu com o corpo, ninguém disse nada. O pessoal começou a guardar os instrumentos, recolher as luvas, organizar os materiais do plantão. Mas dava para sentir uma coisa no ar. Aquele tipo de silêncio que não é cansaço nem falta de assunto. É só coisa entalada. Gente que viu o que viu, mas prefere guardar. Eu fui até o armário de registro, abri o formulário da senhora. Nome, idade, causa do óbito, horário de entrada, preparação feita. Tudo comum, tudo dentro do esperado. Mas no campo de observações da família, só tinha escrito: gosta de azul, queria ser lembrada com alegria. Essa frase ficou na minha cabeça, porque se ela queria ser lembrada com alegria, por que a gente vestiu ela com uma roupa escura? No dia da entrada do corpo tinham escolhido um conjunto bege, mais sóbrio. A filha mais velha tinha falado que era mais apropriado. E a gente respeita. A gente sempre respeita. Mas ali, diante do que aconteceu,
Eu comecei a pensar se, sem querer, a gente não tinha passado por cima de um último pedido que ela não teve tempo de deixar por escrito. E vou te dizer uma coisa, viu? Eu já vi corpo dar trabalho. Já vi gás estufar caixão, vi falha em fecho, vi tampa entortar por dilatação. Mas nunca vi um corpo recusar o fechamento. Porque era isso que parecia. Não teve erro técnico. A tampa batia, mas o encaixe rejeitava. Só depois da blusa azul clara, aquela mesma que estava esquecida no fundo da sacola, tudo entrou no lugar. Como se ela dissesse: agora sim, agora eu posso ir. Eu ainda me pego voltando nessa história de vez em quando. Principalmente quando algum caso começa a complicar sem explicação. Outro dia mesmo, recebi o corpo de um senhor que veio de longe e os filhos queriam vestir ele com terno e gravata, mesmo ele nunca tendo usado isso em vida. A preparação foi feita, mas nada ficava bem no corpo. A gola torta, o colarinho enrugado, nada assentava. A viúva chegou no velório, viu aquilo e chorou de um jeito que me travou por dentro. Ele não gostava de roupa dura. Não gostava de terno. Ele só usava camisa de botão florida, igual aquela da última viagem. A gente teve que reabrir tudo, revestir, reposicionar, refazer. E quando trocamos pela camisa florida que ela trouxe, o rosto dele pareceu mais leve. Não vou romantizar, mas parecia mais ele. Desde o caso da senhora da blusa azul, eu comecei a prestar mais atenção nesses detalhes. Porque tem coisa que o corpo fala, mesmo sem boca. Eu sei que pode soar absurdo para quem nunca viveu isso, mas dentro de uma sala de preparo, no silêncio do azulejo frio, a gente sente quando algo não quer ir embora, quando o corpo resiste ao que está sendo feito. Não é sempre, mas às vezes acontece, e quase sempre é uma coisa pequena, um botão trocado, uma meia errada, uma flor que ficou de fora. Um gesto que não foi feito. No caso da senhora da tampa, não teve fenômeno nenhum. Não teve vento, não teve sinal. Só uma sensação de que enquanto aquela blusa azul clara não estivesse ali, ela não ia deixar fechar. Você acredita no que quiser. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Só estou contando o que vi. E olha, teve uma coisa que me marcou mais ainda. Dias depois, o mesmo filho voltou à funerária. Não falou do caixão, nem da blusa, nem do que houve. Ele só veio agradecer. Falou baixo, com o olho úmido. Disse que não tinha certeza de nada, mas que no fundo ele sentia que a mãe tinha esperado aquele gesto, que ela só tinha ido embora mesmo. Quando ele fez a parte dele, eu fiquei em silêncio, só dei um aperto de mão. Aquelas conversas que não precisam durar mais do que 30 segundos, sabe? Mas quando ele virou as costas e foi embora, me veio uma coisa na cabeça. Tem corpo que pesa, mesmo quando é leve. Tem corpo que deixa um incômodo, mesmo que esteja em paz. E tem corpo que só se despede quando a gente acerta. O último detalhe. Às vezes, tudo que falta é uma blusa azul clara e a permissão para ir. Tem coisas que a gente nunca vai conseguir explicar com lógica. Mas quem já passou por uma despedida sabe que o corpo às vezes carrega vontades que a boca não teve tempo de dizer. E você? Já viveu ou presenciou algo parecido? Um detalhe, um sinal, uma última vontade silenciosa? Escreve aqui nos comentários. E se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sino, porque aqui, cada despedida guarda um segredo e às vezes, o que não foi dito ainda quer ser ouvido.